Proteção. No sentido material da vida, a palavra proteção traz o pensamento de defesa ou armadura, um esconderijo de algum inimigo ou algum senso de fuga do perigo. Nas ciências mentais, a proteção refere-se a algum pensamento ou ideia ou alguma forma de oração que salvaria alguém de ferimentos ou mágoas de uma fonte externa. No uso da palavra proteção, o pensamento é imediatamente atraído para o fato de que existe, em algum lugar, uma atividade destrutiva ou prejudicial, uma presença ou poder, e essa proteção, por palavra ou pensamento, é um meio de encontrar a segurança deste perigo para si mesmo ou para os assuntos de uma pessoa. No caminho infinito, aprendemos que Deus é um. Portanto, Deus é um poder, e nós vivemos conscientes nessa unidade. Olá pessoal, mais uma vez está aqui conosco o Mestre Gualberto para trazer um aprofundamento sobre esses estudos que a gente faz aqui do Joel Goldsmith. Nesse trecho, o Joel comenta sobre essa questão da unidade, que tem o seu oposto, que é a dualidade. Mestre, pode trazer para nós a sua visão do que é a dualidade? A meu ver, Gilson, esse é o assunto de maior relevância para todos nós. Aqui estamos dentro de uma questão fundamental para uma compreensão direta dessa questão da liberação nessa vida, desta tomada de ciência da verdade divina. Aqui se trata da não dualidade. A ideia em nós é a ideia da divisão, da distância, da separação. Há, portanto, uma distância entre eu e Deus, entre eu e a vida, entre os pensamentos e eu, entre os sentimentos e eu. Notem que tudo isso está dentro de um modelo que nos foi dado pela educação, pela cultura, por esse padrão de visão de mente humana comum a todos. É o padrão da dualidade, da separação. Nós nos sentimos como criaturas separadas e à parte de Deus. Separadas e à parte da vida. Separadas e à parte dos pensamentos que temos, dos sentimentos que temos, das emoções, das sensações e de toda e qualquer forma de experiência. O detalhe é que estamos diante de algo falso, de algo que não é real. A única realidade presente na vida é a vida, como a realidade de Deus. Não é essa particular vida como nós conhecemos, como nós a tratamos. Notem que nós temos um modo de tratar a vida a partir da ideia que eu faço, que eu tenho, que eu acredito, que eu penso. Aqui, quando estamos lidando com a vida, é a vida em seu próprio movimento. Esse sentido do eu presente é uma ilusão. Há uma única realidade presente na vida. É a verdade de Deus. Essa é a realidade da vida. Esse sentimento, eu, é um sentimento-pensamento de uma identidade que se vê distante e separada disso. Há uma única presença, há um único poder, há uma única realidade. A nossa escravidão
consiste na ilusão de um estado produzido pelo pensamento em nós. Então, o pensamento, ele não só produz, como também sustenta essa continuidade dessa ilusória identidade que acreditamos ser. A realização da verdade divina consiste na ciência de que tudo isso não passa de uma ilusão. Esse sentimento, pensamento que nós temos, essa emoção, sensação que nós temos de uma identidade separada e à parte, tendo uma vida própria, tendo uma vida pessoal, tendo uma vida particular. Assim, todos os problemas que surgem, que aparecem, eles aparecem em nossas vidas em razão desse próprio movimento de separação, de dualidade. É o pensamento que sustenta essa condição de sofrimento em que nós, como seres humanos, nos encontramos. Porque nós nos vemos assim, como seres humanos, à parte e separados de Deus. Uma vez que você tenha uma visão direta da realidade, e essa visão requer uma aproximação do autoconhecimento, um olhar para todo esse movimento interno e o perceber diretamente que esse movimento é um movimento de pensamentos dentro de você, que sustenta a ilusão de uma consciência pessoal, separada e à parte de Deus. Esse sentimento, pensamento, emoção, sensação de identidade separada, em razão de uma consciência, como nós acreditamos ter, que nós acreditamos ser. Tudo isso é algo que o pensamento está produzindo, sustentando e mantendo. Não há qualquer verdade nisso. A realidade daquilo que é você em seu ser não está dentro desta consciência, que é a consciência do eu, que é a consciência da pessoa, desse mim, desse ego, que se vê separado e à parte de Deus. A realidade de sua natureza verdadeira é a realidade de que só há esta presença, que é a presença de Deus. Esse movimento egocentrado, centrado nesta consciência pessoal, é sofrimento, problemas. A vida real é de amor, beleza, liberdade, felicidade. Essa é a natureza do seu ser, é a natureza da verdade sobre você, porque você tem a natureza da verdade divina. Então não existe esse você e Deus. Há somente esta realidade, que é Deus. É isso que estamos juntos, explorando com vocês, trabalhando com vocês, investigando com vocês. Tomando ciência dessa realidade, que é a verdade daquilo que nós somos. Que é a verdade do seu ser. Essa é a realidade, a única realidade. Não há nada além disso. No caminho infinito, aprendemos que Deus é um. Portanto, Deus é um poder, e nós vivemos conscientes nessa unidade. O momento em que a ideia de Deus, como um, começa a amanhecer na consciência, entendemos que em todo este mundo não há poder e nenhuma presença contra as quais precisemos de proteção. Você verá isso. Se permanecer na palavra onipresença, você perceberá que nesta toda a presença do bem
você estará completamente sozinho com uma harmonia divina. Uma harmonia que permeia a consciência e é em si todo e o único bem. Reflita sobre esta ideia e medite sobre ela. E observe como a revelação e a confiança vêm para você de dentro do seu próprio ser, de que isso é verdade. Existe apenas um. E por causa da natureza desse um, não existe influência externa, nem para o bem e nem para o mal. Não há presença ou poder para a qual rezar por qualquer bem que ainda não exista como onipresença, exatamente onde você está. Em seus períodos de comunhão, observe a confiança que vem com a percepção de que somente Deus é e que a presença de Deus é infinita. Não há outro poder, não há outra presença, não há qualquer influência destrutiva ou prejudicial em qualquer pessoa, lugar ou coisa. Não há mal em nenhuma condição. Deus não poderia ser um e ainda encontrar uma existência separada dele. Só Deus é. Pense nisso. Só Deus é ser. Como então você pode orar a Deus com palavras e pensamentos? Ou como você pode querer se defender mental ou fisicamente, com a percepção de Deus como sendo um, o único ser? O Mestre Jesus nos disse: nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Nossos estudos e meditações revelaram que, seja qual for a discórdia ou desarmonia, o que se manifesta em nossa experiência hoje está vindo através da atividade do nosso próprio pensamento. Aceitamos a crença universal de algum poder, uma presença e uma atividade à parte de Deus. Nós aceitamos a crença de que alguém ou alguma coisa fora do nosso próprio ser pode ser uma presença ou poder para o mal em nossa experiência. É a aceitação dessa crença universal que causa muito da nossa discórdia e desarmonia. Mestre, nesse trecho, o Joel Goldsmith ele comenta sobre essa aceitação das crenças. E é bem comum dentro do meio da espiritualidade o entendimento de que temos que substituir crenças limitantes por crenças fortalecedoras. O mestre pode trazer a sua visão sobre esse assunto das crenças? Ô Gilson, todas as crenças são apenas crenças. A crença é um ato da vontade, do querer. É um ato volitivo que alguém tem. Ela pode ter esta crença ou aquela outra crença. Mas todas essas crenças, sejam elas limitantes ou não limitantes, notem que as pessoas dividem as crenças assim. Algumas são favorecedoras e outras desfavorecem. As que favorecem são as crenças não limitantes. E as que não favorecem são as crenças limitantes. Mas todas as crenças favorecem a quem? Quando não são limitantes. De onde nascem essas crenças? A crença, repare, a crença é algo que nos é dado pela cultura.
nós passamos a crer, a aceitar, a ver aquilo como verdadeiro para nós. E quem é esse elemento que está vendo isso? É o ego. Portanto, todas as crenças se assentam nesse princípio do eu. É o eu que tem crenças limitantes e crenças não limitantes. É o eu que pensa em progresso, em evolução, em crescimento, em alcançar alguma coisa. O ponto é que esse eu é esta ilusória identidade que se vê separada e à parte de Deus. Todas essas crenças em nós estão dentro desse intelecto, que é um intelecto condicionado, programado, estruturado nesse modelo de propaganda e, portanto, de crenças. Então nós temos que nos livrar, Gilson, não só das crenças limitantes, mas de todas as crenças. Porque todas as crenças são, em última instância, um movimento do próprio ego. É o ego que tem crenças. É o ego que acredita. É o ego que desacredita. É o ego que muda de crenças. Então ele abandona as crenças limitantes para as crenças não limitantes. Mas o que são essas crenças não limitantes? Aonde elas estão? Para quem elas são? Para mim? O que é esse mim? Esse mim é esse elemento que se sente à parte, separado da vida, da fonte, da realidade suprema, da realidade divina. Então, por mais profundas ou não limitantes que sejam as crenças, o sentido do eu, do ego, desse mim, é a maior de todas as crenças. Em torno desse eu, desse mim, desse ego, é que todas essas outras crenças estão girando. Nós precisamos descobrir a verdade daquilo que somos, quando o sentido do eu, do ego, desse mim, não está presente. E a descoberta disso, a constatação disso, é a ciência da não dualidade. É a visão da realidade de que a única realidade presente é Deus. Isso é o fim das crenças. É o fim dessas crenças que podem favorecer ou não favorecer. Que podem produzir problemas ou resolver problemas. A grande verdade é que enquanto houver um movimento de pensamento egocentrado em nós, aquilo que chamamos de solução de problemas ainda é um problema sendo adquirido. Porque o que chamamos de solução de problema está fortalecendo esse centro ilusório, que é o ego. Assim as pessoas passam uma vida inteira na busca e na procura de solução de problemas. E resolvem um problema e depois tem logo um outro problema. Porque a natureza do eu, deste ego, desta mente egóica, a partir do modelo do pensamento, é produzir problemas. E esse padrão de mudança de crenças é mais um problema para esse eu, para esse ego. Aqui o nosso interesse está em investigarmos a verdade sobre quem nós somos. Apenas o autoconhecimento pode pôr fim a essa condição psicológica de separação, de dualidade e, portanto, de conflito e problemas. Então nos deparamos com aquilo que está fora da mente egóica, que está fora do eu. Nós nascemos para realizar esta verdade, a verdade daquilo que somos.
Isso não requer crença? Na verdade, isso requer o fim de todas as crenças. Nós precisamos descobrir a verdade sobre quem nós somos. Apenas a verdade põe fim a esse modelo de pensamento, de conceitos, de ideias, de propaganda. É quando todas as crenças desaparecem. É quando não existe mais esse sentido do eu, do ego, que desaparece por completo toda a necessidade de novas crenças, de novas ideias. No sentido egóico, nós vivemos dentro de busca de solução de problemas. Porque tudo que a mente do eu, a mente egóica, produz são problemas. Esta mente, como nós conhecemos, que é a mente desta entidade que se vê separada da vida, que se vê separada de Deus, ela vive criando problemas. Tomar ciência da verdade do seu ser é ir além das crenças. Além dessa ilusão, desse sentido do eu, e, portanto, desta separação entre a verdade, que é você, e a verdade divina. Nós precisamos tomar ciência da realidade. Nesta ciência da realidade, não há crenças. Há uma ciência da verdade. Estamos lidando com aquilo que é, e não com aquilo que o pensamento acredita ser, ou deseja que seja, ou espera que seja. Esse padrão centrado no pensamento é do desejo de alcançar, de obter, de realizar, de ver problemas sendo solucionados a partir de novos modelos de crenças que ele tem. Isso é algo totalmente ilusório. Porque a base consiste sendo a mesma, que é o eu, o ego, esse sentido de separação entre você e a realidade, entre você e Deus. Então todo esse movimento é um movimento egocêntrico desse mim, desse sentido egóico. Tomar ciência da verdade divina é o fim para tudo isso. É a liberação nesta vida. É a ciência do amor, da liberdade, da felicidade, daquilo que está além de tudo que o pensamento possa produzir, possa idealizar. É a realidade do seu ser, é a realidade de Deus. É a aceitação dessa crença universal que causa muito da nossa discórdia e desarmonia. Conforme nos trazemos de volta, conscientemente, dia após dia, a real percepção de Deus como infinito ser, Deus manifestando-se e expressando-se como ser individual, entendemos mais plenamente que todo o poder flui de nós e através de nós como bênçãos para o mundo, e que nenhum poder age sobre nós de fora de nosso próprio ser. Como estudantes do caminho infinito, deve ficar claro para nós que não existe nenhum poder agindo sobre nós de fora do nosso próprio ser, seja para o bem ou seja para o mal. Assim como nós aprendemos que as estrelas, as criações de Deus nos céus, não podem agir sobre nós, como de acordo com a crença astrológica, assim também aprendemos que as condições meteorológicas, que o clima, infecção, contágio ou acidente
também não podem ser prejudiciais para aqueles que entraram em alguma medida na compreensão da natureza de Deus e da natureza do ser individual. Somos constantemente lembrados de nos tornar mais e mais conscientes da natureza de Deus, da natureza da oração e da natureza do ser individual, e assim compreendemos a nós mesmos como a descendência de Deus, de quem verdadeiramente é dito: Filho, tu estás sempre comigo e tudo que eu tenho é teu. Toda a existência humana é composta da crença de dois poderes, o poder do bem e o poder do mal. Toda religião, em seu começo, era nada mais, nada menos do que uma tentativa de encontrar algo para nos libertar de condições externas ou poderes do mal. Ainda hoje, a maioria das religiões lida com o conceito de Deus como sendo algum tipo de grande poder que, se pudéssemos alcançá-lo, nos protegeria e nos salvaria dessas influências destrutivas que, alegam, existem fora do nosso próprio ser. Pense seriamente sobre este assunto de proteção ou trabalho de proteção, porque cada dia nos deparamos com sugestões de perigos iminentes ou de ameaças. Sempre alguma pessoa, algum lugar ou alguma coisa está sendo apresentada como um grande perigo ou um grande poder destrutivo que devemos temer, ou pelo qual devemos buscar um Deus para nos salvar. Claro, se para tais perigos houvesse tal Deus, o mundo teria descoberto há muito tempo alguma maneira de alcançar esse Deus. A totalidade de Deus torna absolutamente impossível que qualquer influência destrutiva ou má possa existir em qualquer lugar no céu, na terra ou no inferno. Por isso, não cometa o erro de pensar em Deus como algum grande poder que é capaz de salvá-lo de uma pessoa destrutiva ou de uma influência má. E isso se você puder alcançá-lo. Não cometa este erro comum de pensar que o caminho infinito é apenas mais outro método de encontrar Deus. E para você que chegou até aqui o final do vídeo, já deixa o like no vídeo, já traz um comentário, trazendo perguntas, inclusive. A gente, além desses vídeos aqui no canal, também temos vídeos onde, no formato de videocast, eu faço perguntas e o Mestre Gualberto responde. Esses vídeos são postados diretamente no canal Mestre Gualberto. Aqui no primeiro comentário fixado tem o link do canal chamado Mestre Gualberto. Além disso, se tu tem o desejo sincero, o desejo real de se aprofundar e de viver essas verdades, fica o convite também para participar desses encontros intensivos que o Mestre Gualberto proporciona. Nesses encontros, o mestre, por já viver nesse estado de consciência assim chamado desperto, ele acaba compartilhando uma presença, um silêncio, uma graça que nos ajuda demais a entrarmos nesse silêncio, nessa quietude e podermos nos auto-investigar. Então, também no primeiro comentário fixado tem o link do grupo do WhatsApp para participar desses encontros. E a gente se vê no próximo vídeo.